Senhoras e senhores, doutores e doutoras, estamos dando início a mais uma gravação do Manda Pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. Eu sou Rodrigo Ávila, estou aqui acompanhado de Natália Dias e Pedro de Regina, meus sócios, irmãos e camaradas. E, bom, a gente não pode esquecer, né? Curtir o vídeo, por favor, comenta, compartilha, passa para alguém que você acha que possa se interessar pelo tema. Estamos aqui dando início ao nosso 13º episódio, rumo ao 20º, 30º, 40º. Vamos em frente. E como já está vendo uma tradição aqui nesse programa, o Barão tá aí. Ele, infelizmente, passou o carnaval em Mônaco. Aproveitando a sua cidadania monegasca e acabou não acompanhando o noticiário aqui no Brasil. Entretanto, ele, como um nobre de estirpe, passou pra gente a incumbência de... A cara do Pedro querendo me matar. A incumbência aos seus vassalos das pílulas da semana. A minha pílula é muito simples. Hoje é Dia Mundial da Propriedade Intelectual, um tema super interessante que eu e o Pedro, a gente já teve algumas situações que a gente trabalhou, que é muito legal, um tema que há muito espaço para construção ainda. Temos alguns dos grandes pensadores, dentre eles o Denis Barbosa, né? Que é uma referência, eu tive aula com o filho dele, o professor Pedro. Pedro, grande abraço. Pedro Marcos. E a Natália tem a dela. Qual é a sua pílula da semana, Natália Dias? Gente, a minha pílula da semana eu lembrei há um segundo antes da gravação começar. Em primeiro lugar, desculpa pela voz da advogada que vos fala, que a advogada que vos fala está exausta. E, enfim. Carnaval foi intenso. Cara, não só carnaval, eu tenho um terceiro gato, tô fazendo adaptação. Então, assim, eu gosto de acumular função, Rodrigo. Se alguém tiver uma função aí de bobeira, bota pra mim que eu tô uma cobra tô acumulando. Função, pelo menos. Exatamente. Pô. Cara, a minha pílula de hoje... Lá vem. Eu não contei pra eles qual é, tá, gente? Só pra ver qual vai ser a reação. Vai ser um filme dinamarquês. Qual vai ser a reação? De 1983. Não. Vai ser uma pílula de santo. O santo também foi pauta. Não, a minha pílula, na verdade, eu ouvi hoje de um amigo meu que trabalha no mercado financeiro. Interessante. E a gente tava debatendo o assunto que falaremos hoje, ou seja, a minha pílula de hoje, gancho. Ela é o prelúdio do nosso tema. Interessante. Que eu achei muito legal. Olha como negócios são coisas loucas e que a gente, às vezes, não tem noção de números reais. A rede de restaurantes de cozinha italiana, aquela rede Olive Garden. Tem em São Paulo, né? Que tem em São Paulo, tem em vários lugares do mundo. Fatura, em média, anualmente, a mesma coisa que o Twitter. Eles faturam mais ou menos 3 bi por ano. Olha que loucura. Quando que você imaginaria que um bilionário da tecnologia iria investir em uma empresa se você pensasse só nos números que ela produz, em números em termos de faturamento? Achei um super fun fact, eu acho que vale como pílula pra gente pensar sobre negócio versus números. Muito legal, até porque o Twitter é mundial e o Olive Garden não, né? Sim, tem exatamente. Todo lugar não tá presente nos Não tá presente em vários países, mas não tem, nunca nada vai ter um alcance que a internet tem, gente, que um conteúdo gerado pela internet mas tem. Bem interessante mesmo. Bem maneiro, né? E curioso até porque eu tava vendo alguns dados, né? Sobre o tema de hoje, que é a aquisição do Twitter, a aquisição do Elon Musk, do Twitter, né? O Twitter, não, apesar de ser uma rede social muito relevante, a gente coloca talvez ali em terceiro na relevância mundial, é somente a 8ª em números de usuários. Mas muito sabe, engraçado. E de faturamento ela é a única dessas grandes, Instagram, Facebook, Meta, né, TikTok, que não fatura na casa do bi também. Ela fatura na casa... Não, se bem que você falou... ela fatura na casa do bi, eu acho.
que eu tinha lido uma reportagem que ela faturava na casa de, tipo, não Milhões. chegava a Não bi. chegava a bi. Pode ter sido o último faturamento. Exatamente. Mas, cara, sabe o que eu acho, eu pessoalmente, como usuária? Eu sinto um nível maior de estabilidade do Twitter do que das outras redes sociais. Concordo. Como assim? Explica Porque aí. o Twitter, ele se mantém com o mesmo, acho que o número de adesão social, números parecidos desde sempre. As outras redes sociais, elas caem no ostracismo. O Facebook é um desses O casos. Twitter, o Tanto Orkut que antigamente. o Orkut, e isso a gente tá falando só do Brasil, né? Do tipo de rede social que a gente consome Sim. no Brasil. É mais perene. Eu assim, essa impressão, e eu tô falando assim, totalmente a partir da minha vivência. Eu não tenho nenhum estudo pra me embasar. Mas pela minha vivência. Por exemplo, eu percebo que tem gente que gosta do Twitter e gosta muito e tá sempre lá. Eu não sei se é pela maneira como você se expressa, no caso, assim, o TikTok e o Instagram hoje são redes sociais de imagem, o Twitter, ele não é de imagem, Será que ele a linearidade que você está falando tem a ver também com... reflete no valor das ações? Porque eu também estava vendo que nos últimos 10 anos, com certeza. o valor das ações do Twitter ele é praticamente estável. Ela fica Sim. na casa dos $40 Sim, ali. com Tipo, ela certeza. não sobe muito. Sim, E com desde certeza. a partir do momento da informação da aquisição do Elon Musk do Twitter, o 6% subiu no dia. Mas aí teve uma época também que, acho que foi no começo do ano, se eu não me engano, quando ele começou a comprar as ações, porque ele tinha lá, tipo, X% das ações, e aí ele começou a comprar, até passar naquele limite dos 5%, que é onde a SEC, né, a CVM americana, vamos dizer assim, ela, quando você atinge mais do que 5% de ações, a CVM americana, que se chama SEC, você tem um prazo, na verdade, ela te confere um prazo de 10 dias para você se manifestar se você está fazendo este movimento porque você tem interesse em ter alguma gestão, alguma gerência na empresa, de controle na empresa, ou se você simplesmente está investindo naquela companhia. E inicialmente o Elon Musk falou que ele só estava investindo. Mas por ele ter feito esse movimento, neste momento específico, as ações do Twitter subiram 30% na ocasião, que foi lá para março, se eu não me engano. Vale só um comentário que tem. A gente quer desjuridicar, né, o juridiquês, que a gente fala. Então, CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que é o órgão regulador do mercado financeiro e das empresas de capital aberto no Brasil. E, como o Pedro bem disse, nos Estados Unidos, o órgão que trata dessa temática é a SEC, né? Que, enfim, que teve todo esse trâmite aí, essa comunicação com o Elon Musk. Mas antes de a gente entrar na questão da aquisição propriamente dita, quem é o Elon Musk, o que ele faz? Eu acho que, se você não sabe o que é o Elon Musk, pô, dá uma lida no noticiário aí, porque é um dos maiores homens de negócio do mundo hoje em dia, né? Com certeza. E, bom, ele é o proprietário, acionista controlador, CEO, enfim, cada um fala como preferir, da Tesla, que é a maior empresa de carros elétricos do mundo, e, enfim, até por essa questão de ESG, enfim, de consumo limpo das coisas, é um mercado extremamente promissor, né? Hoje em dia, e é a maior montadora do mundo. Não, hoje em dia a Tesla ela vale mais do que todas as outras montadoras juntas. Exato. Ela tá na casa do trilhão já. E da SpaceX, que é um projeto que, enfim, o Elon Musk tem alguns concorrentes aí, como o Richard Branson e Jeff Bezos, que quer transformar, enfim, viagens no espaço como um negócio, né? Sabe o que eu achei interessante? Que é muito interessante, que é tipo uma coisa de Instagram, assim. No Instagram, a gente sempre usa, assim, no dia a dia a gente fala, foguete não tem ré, foguete não tem ré. E aí o grande lance, eu já estava pensando nessa idiotice, que o grande lance do Elon Musk com a SpaceX é fazer com que os foguetes possam ser reutilizados. Então, um foguete ser utilizado mais de uma vez. Entendi. Porque o que acontecia anteriormente? Por que a NASA estava basicamente falida, né, nos Estados Unidos? Porque toda vez que ela construía um foguete, esse foguete decolava e iria terminar sua missão, depois disso ele ficava totalmente invalidado. E a ideia do Elon Musk era justamente fazer com que essa tecnologia ela conseguisse ser utilizada mais de uma vez e aí sim o negócio tornaria lucrativo. Só que acho que ele falhou 3 vezes e só na 4ª vez ele conseguiu fazer com que um foguete fosse fazer a sua missão e depois ele retornasse e pudesse ainda assim ser utilizável. Então, assim,
Isso é muito bizarro. O que fazem pessoas que fazem grandes negócios é olhar num sentido muito maior da coisa. Olha o nível de propósito que um cara como o Elon Musk tem. O cara tá pensando em carro elétrico, o cara tá pensando em viagens ao espaço serem uma coisa comercializável. Ele tem outras empresas também. Ele tem empresas de painel solar. Assim, todos mais nesse segmento. Ou seja, a empresa dele, que é antiga, que ele vendeu há um tempão, que foi a PayPal quando ele começou, que hoje em dia já é um negócio interessante. É um negócio que ele estava pensando há milhões de anos atrás, já pegou esse dinheiro, já está investindo em coisa que a gente ainda está muito atrás. Então, assim, pode falar o que for do Elon Musk, que ele é excêntrico, que, enfim, ele é isso, sobre a personalidade dele, mas que ele é um cara absolutamente visionário, isso é totalmente indiscutível se você ler 5 parágrafos da vida do cara. Vão dizer, a família dele já era rica, não sei o que lá, gente, mas assim, isso não quer dizer absolutamente nada. Isso não tira os méritos dele, até porque... De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Ele colocou o sobrenome dele, né, já que ele tem veio de família rica, em outro patamar. O mundo inteiro comenta, né, Elon Musk. Ele é sul-africano. Ele é sul-africano, né? Acho que ele naturalizou agora nos Estados Unidos, mas... Também, né? Estados Unidos, você dá $500 mil, emprega meia dúzia de pessoas, eles já estão concedendo um green card, mas vem pro Elon Musk, ele não tá falando, total. Por favor, venha pra cá. E bom, esse bacana aí começou a fazer aquisição, como o Pedro bem disse anteriormente, do Twitter, comprando ações rotineiramente até alcançar esse status aí dos 5%. Alcançando ele tá num patamar agora de 9,2%, né, do capital. E começou-se a cogitar a possibilidade dele fazer uma aquisição hostil do controle da empresa. Natália, explique para os nossos ouvintes, telespectadores super ansiosos pela informação, o que é uma aquisição hostil? Cara, a aquisição hostil, ela, sem entrar em aspectos técnicos, como o Rodrigo falou, nosso objetivo aqui é tornar acessível esse nível de conhecimento, não havia uma ideia de M&A, de fusão e aquisição. O Twitter não estava se oferecendo para ser comprado por uma outra empresa, que é o que o Elon Musk está fazendo agora. O Twitter simplesmente é uma empresa negociada na bolsa. Ou seja, toda a empresa ela é fatiada em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços a gente chama de ação. Essas ações são negociadas. Exato. Negociadas a preços que são oscilantes de acordo com o mercado. Então, o mercado diz quanto aquela empresa vale e aí cada pedacinho daquela empresa necessariamente vai variar o seu valor. O que o Elon Musk fez? Ele se tornou acionista majoritário, porque como é uma empresa negociada, é uma empresa de capital aberto, ela é muitíssimo pulverizada. Você que tá me ouvindo, você pode ter uma ação do Twitter. Sim. E ok. E o cara ele atingiu 9,2. Ele fez um movimento que foi um movimento totalmente planejado hoje, é nítido, mas na época todo mundo patinou até entender. Quando ele fez esse movimento, ele foi convidado para fazer parte do conselho do Twitter. Porque há muito já se falava que o Twitter estava utilizando, talvez não estivesse utilizando todo o potencial da rede social. Essas críticas já estavam acontecendo. Muitas delas vindo do Elon Musk, mas já eram um burburinho. Que ele fazia no próprio Twitter. Que ele fazia no próprio Twitter dele. Mas já era um burburinho. Quando ele foi convidado, ele não aceitou. E aí, o que é que ele fez? E aí, nesse movimento, ele fez uma oferta de $43 bilhões pela empresa. O que é que isso significa? Só fazer um parênteses aqui, Nath, só pra te interromper rapidinho. É que, na verdade, não é que ele não tenha aceitado. Ele aceitou num primeiro momento, só que no acordo previa que ele tinha que ficar restrito a 14,9% das ações do Twitter. Exato. Pra não acionar após um pio. E aí ele aceitou no dia 5 e ele começaria no dia 9 de abril. E aí, quando chegou no dia 9 de abril, ele falou, tô fora do negócio e continuou comprando as ações lá dele. Mas desculpa, só fazer não, eu peguei um atalho, porque o assunto ele é tão grande e ele é tão bizarro, mas sim, ele ainda fez ainda teve essa ação meio tricky, assim. Mas aí só pra que é bem a cara dele, inclusive. É bem a cara dele, maravilhoso. Eu tô fã aqui do Elon Musk. Mas aí só pra concluir, ele fez uma oferta, e aí em termos mais
amplos, assim, depois a gente pode entrar nos valores. Ele fez uma oferta superior ao que o Twitter hoje está valendo. Então, leigamente, eu tenho uma ação de uma empresa, essa ação vale R$10. Chega uma pessoa, um bacana, que quer comprar essa empresa e ele me oferece, pela minha açãozinha, eu acionistinha ali, eu não sou ninguém, eu não sou do conselho, eu não era em nenhum momento majoritário, eu não tenho poder deliberativo nessa empresa. E ele me ofereceu R$30 por cada ação minha. Ou seja, ele pagou um prêmio maior do que eu deveria receber. Então, quando o Elon Musk, ele num primeiro momento fez essa oferta, o board da companhia, ou seja, quem tem poder deliberativo hoje, ficou com medo, achou ruim. E queria criar mecanismos para impedir com que o Elon Musk assumisse o controle. E aí, o que é que começou-se a falar? E hoje em dia, isso é que é legal a gente falar aqui. Só se fala hoje sobre a aquisição do Elon Musk e sobre a utilização eventual do Poison Pill, que é um tipo de cláusula que faz com que você evite aquisições hostis. O que é a Poison Pill dos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos ela tem um conceito e uma aplicabilidade. No Brasil ela tem outro conceito e outra aplicabilidade. No momento vamos nos ater aos Estados Unidos. Claro. Nos Estados Unidos, depois que você já adquire 15% da empresa, que é uma fatia muito relevante de uma empresa, principalmente uma empresa de capital aberto. Exatamente, uma empresa de capital aberto, todo mundo trabalha com empresas e sabe disso. Para que você impeça com que esse acionista fique muito majoritário e ganhe muito poder, você cria uma tática para diluir esse acionista. O que é diluir? Se você aumenta seu número de ações, quem tinha muito começa a ter pouco. Todo mundo que trabalha com o mercado de capitais, o tempo inteiro você pensa sobre diluição ou não de acionistas. Isso é um racional que te permeia a todo momento. O que ele faz? Ele oferece, em linhas gerais, um desconto para o minoritário. Então, a Poison Pill, ela é um instrumento que cria uma saída para o acionista minoritário. Para que ele não deixe esse cara que está fazendo uma aquisição hostil consiga concluir esse ponto. Long story short, o que aconteceu? A aquisição hostil dele foi tão interessante que nesse momento ela está sendo totalmente cotada. Ela está concluída? É importante a gente falar isso. Não, ela não está concluída. Não. Porque você ainda tem voto dos acionistas e você ainda tem exatamente isso. A SEC ainda não está... Ela ainda usa o órgão regulatório, né? Falando assim mais fácil, que é essa SEC. Qualquer pessoa que já viu filme americano já deve ter ouvido falar disso. Né? Qualquer série de direito, você já ouviu falar. Ela ainda não chancelou. Isso é uma coisa que provavelmente vai demorar. É uma coisa provavelmente até o fim desse ano, talvez, ela vai terminar. Só que a gente já está em outro patamar. Agora, o Flamengo tá sempre por aqui também, né? A gente já tá no outro momento. A gente está discutindo o quê? Um segundo momento, que é a oferta que ele fez, que antes era de 43 bilhões e agora é de 44 bilhões, eles conseguiram negociar para aumentar esse valor. A gente tem uma outra questão que envolve outras empresas. O que o Elon Musk fez? O Elon Musk fez uma operação alavancada. Ele começou a conversar com outros bancos, dentre eles JP Morgan, também bancos que a gente escuta falar o tempo inteiro, para conseguir financiá-lo. Então o cara deve ter garantia. Deve ter, não. O cara tem todos os tipos de garantia. Ele conseguiu, acho que 25 bilhões desse valor. Ainda falta uma parte. Qual que é a questão atual? Você tem 21 bilhões ali orbitando que você não sabe de onde vem. Onde entra uma outra questão? O Elon Musk, ele é acionista majoritário e CEO da Tesla. Exato. Que é, hoje em dia, talvez... a menina dos olhos de ouro dele, pelo menos perante a mídia. A mídia dá essa impressão, não sei se é assim de fato. Qual era o medo do minoritário da Tesla? Ele liquidar a posição dele. O que significa liquidar a posição dele? Ele vender os papéis dele. Olha, eu preciso dessa grana, eu não tenho essa grana, em grana, né? Porque o cara não tem, eu estou aqui na minha conta poupança, 21 bilhões. Então ele teria que liquidar a posição dele para ter esse dinheiro e aí sim completar. Quem regula toda essa operação e toda essa comprovação? A SEC. Mas essas são respostas que a gente ainda não tem, pelo menos até hoje, de forma muito clara, da onde vai vir todo esse dinheiro. Eu acho que isso, a partir desse momento, não é mais algo que traga preocupação, porque antes, quando a gente tratava de uma aquisição hostil, muita gente tinha medo de entrar.
Não é todo mundo que quer dar cara numa aquisição hostil. Só que agora que a coisa está mais amigável e que o Twitter está disposto de fato a ser comprado, e ser comprado, gente, a gente fala comprar mesmo, tipo, eu vou comprar a padaria da esquina, porque o cara quer fechar o capital da empresa. Exato. Que é um super turning point doido dessa história. Então, agora que ele está disposto, talvez tenham outros players do mercado interessados em captar ali junto com ele. Porque, né, são 44 bilhões, afinal. Uhum. Mas esse é o momento que a gente tá nessa história. A gente tá nesse momento agora. E só dando... Você falou a questão do Poison Pill, né? Eu tava pesquisando sobre o conceito e eu fui no significado do Poison Pill mesmo. Poison Pill foi uma inovação jurídica lá dos Estados Unidos. E o termo Poison Pill era a pílula que os soldados, quando uma vez eram sequestrados na guerra, estilo tomavam, KGB, né? Uma coisa meio KGB total, soldados, né? espiões, Aí Putin, aí, ó. Não, esse é outro... Brincadeira. Esse é outro termo. Tomavam pra se suicidar, pra não fornecer informação em caso de tortura, etc, bem maneiro. etc, caso fossem bem maneiro capturados. assim, né? Eu ia falar isso, inclusive. Quem fez... Nossa, tô falando inclusive Inclusive direto, quem né? fez. Inclusive. Quem criou esse instituto, essa cláusula, foi um advogado americano em 82, chamado Martin Lipton, que ele introduziu justamente nesse conceito que você estava falando. Do Poison Pill. No Poison Pill, que era para os espiões, enfim, para não se revelar segredo de Estado, e ele fez essa cláusula numa M&A que ele fez lá em 82, lá atrás. Então foi uma... Eu vi também, foi uma operação que envia Ferrovia de Ferro, uma empresa de ferrovia. Hoje a gente tá redundante, né? Ferrovia de Ferro também. Hoje... Ferrovia de Ferro é maravilhoso. Gente, é que assim, vocês não têm noção do clima. Pós-carnaval pro carioca Tem dia que a gente tá aqui e, tipo, parece feira. Cara, hoje a gente tava assim, todo mundo. Hoje tava baixo, mas enfim, gente. Mas a gente vai seguir com o programa. Vai seguir porque o jogo tem que continuar, rapaziada. Mas aqui, só pra fazer um parênteses, que a Nath explicou, ela explicou muito bem, acho que ficou muito claro. Mas só pra fazer um parênteses aqui, é porque existem duas formas basicamente de aquisição, né? Que seria a hostile takeover, que foi o que foi feito pelo Twitter, né? Que é a aquisição hostil, e a friendly. Então, basicamente, o que acontece? Você tem uma empresa, né? Um grupo de empresas, uma empresa ou uma pessoa, no caso o Elon Musk, que se for de uma forma amigável, no friendly takeover, por exemplo, ele vai lá para uma empresa e fala, Rodrigo, quero comprar essa empresa. Aí ele fala, legal, quero vender. Então você quer quanto pela sua empresa? Você quer 100? 200? Negocia o valor, acabou, pagou, tá feito. Não é assim, tem várias rodadas de negociação. Sim, mas assim, simplificando, você não tem animosidade. Você negocia o valor, mas você faz a compra. Numa mesa. Um quer comprar, outro quer vender. No caso do Twitter, não teve isso. Por isso que ele é o hostil, né? Aquisição hostil. Porque o Elon Musk, pelo todo aquilo que a gente já contou aqui, que a gente narrou, que a Nath estava falando, que ele já tinha tentado chegar, eles limitaram os 14,9% para ele não ter o controle da empresa e tal, e aí ele desistiu, enfim, tudo isso que a gente estava narrando aqui, o board da empresa, o board do Twitter, que é o conselho diretor lá que ingere o Twitter, ele não queria vender. E aí, o Hostile Takeover fez... O que o Elon Musk fez? Qual foi a estratégia dele? Ele chegou pros acionistas minoritários e falou, beleza, sua ação tá valendo 40, eu vou pagar 54,2. Assim, já no final, né? Sim. Já no final, que foi a oferta que ele fez final. Então, vocês querem me vender? E aí, todo mundo, obviamente, assim, tudo indica que foi um movimento aceito e que vai ser consolidado. Obviamente, tem a questão regulatória, que vai ter que ser aprovada. Tem uma série de outros detalhes, como outros plays que você também... levantou a bola aí pra gente chutar, que podem se interessar, como eu já tava lendo uma... Eu não me lembro se foi na CBC ou se foi na NBC, que eu tava ouvindo no YouTube quando eu tava indo pra cá, e ela falou que a Microsoft já começou a se interessar por comprar, pra entrar no jogo. Então, assim, quando a gente fala que o Elon Musk, né, tá adquirindo o Twitter, que ele ofereceu lá os bilhões pra comprar o Twitter, na verdade ele fez uma oferta pública, né, de aquisição, que a gente tem aqui no Brasil também, oferta pública de aquisição, pra comprar. Por quê? A oferta pública você tem que pagar os mesmos valores da ação para todo mundo. Então não tem essa de você negociar com um, negociar com outro. Você tem que fazer uma oferta pública dizendo, eu vou pagar por ação este valor, que no caso do Elon Musk aí foi 54 dólares e 20 centos lá. Beleza. Foi aceito? Foi aceito. Beleza, vamos pra frente? Vamos. Aí vai, os órgãos reguladores vão ver quem vai aceitar, quem não vai, quem vai exercer alguma cláusula de Poison Pill, por exemplo, se vai entrar algum outro player cobrindo uma oferta, ou fazendo uma oferta que seja mais interessante, porque, no fundo, as Poison Pills,
elas são para você usar como leverage, né? Vantagem na negociação. É isso. Esse é o objetivo da Poison Pill. Você bota uma cláusula para dificultar ou para valorizar o ativo daquela empresa, para que a pessoa que esteja querendo impor a compra, como o Elon Musk estava fazendo, ele ceda um pouquinho na negociação e crie vantagens para os acionistas. Então esse é o racional da Poison Pill. Eles chamam de cláusula defensiva, né? É uma cláusula que vem para proteger os acionistas, especialmente os minoritários. Porque quando você tem os acionistas minoritários, imagina se os acionistas majoritários concordam em vender e os minoritários se prejudicam, porque tem ação preferencial, tem ação ordinária, são classes de votos diferentes. Então, nesse acordo, por exemplo, ficou estabelecido que vai ser pago igual. Então, assim, uma das cláusulas que o Elon Musk estaria sujeito lá quando ele não aceitou o limite dos 14,9%, é que eventual aquisição dele, agora com o cumprimento dessa Poison Pill, se ele for executada, é que ele teria que pagar. As pessoas que têm ações ordinárias vão ter o mesmo direito de voto de quem tem ação preferencial. Então a pessoa, às vezes, que era minoritária, não tem nem direito a voto em determinadas matérias, ela vai ter o mesmo direito a voto do que a pessoa que tem ação preferencial. Então tudo isso foi amarrado propositalmente para que ele subisse a oferta e beneficiasse todos os acionistas. Não só os minoritários, mas especialmente os minoritários. Entendi. E aí os caras podem acionar cláusulas como, por exemplo, se você tiver pelo menos 10%... Aqui no Brasil, né? Por exemplo, se fosse no Brasil, a CVM tem uma série de instruções normativas que regulam as ofertas públicas de aquisição. Começou lá em 2002, se eu não me engano, com a 300, alguma coisa. Depois eu posso pegar aqui, eu tenho anotado e passo, até 2019, que foi a mais recente, que é a 616. E essas instruções da CVM, que regula aqui isso aqui no Brasil, elas preveem quais são as matérias, né, que vão, como vai ser feito. São os princípios, as formas de liquidação, os balanços, tudo como é que vai ser feito para justamente os acionistas que sejam, em tese, os menos favorecidos, que podem ser mais prejudicados, são os minoritários, não sejam muito prejudicados nessa nova aquisição. E como a Nath também já disse, a oferta pública de aquisição, primeiro, ela tem que ser pública, esse nome não é à toa, porque todo mundo tem que tomar publicidade de como é que vai ser feito, porque o objetivo dela é fechar a empresa, que é o que a Natália estava falando. Ela faz uma oferta pública, compra, e o Elon Musk ele vai fechar a empresa, ela não vai ser mais negociada na bolsa. Então você não vai poder mais comprar aí lá na sua corretora, por exemplo, e comprar uma ação como você compra uma ação da Petrobras hoje, porque ela não vai ser mais negociada, ela vai ser uma empresa privada fechada. Então, essa oferta pública, ela dá essas diretrizes e as normas e os parâmetros de como isso tem que ser feito. E lá nos Estados Unidos, como a gente vê, é a SEC, né? E entrando já nessa parte desse projeto dele de fechar a empresa, né? Fechar o capital. A gente, refletindo sobre o tema, né? A gente entrou num debate que eu acho extremamente moderno, né? Que são esses mega empresários que são influencers na sociedade de maneira geral. E o que para mim esse tipo de perfil profissional é ser um influencer? É o cara que vai com certeza mudar a cotação do dólar num tweet, num post, etc. O Elon Musk já fez isso algumas vezes. Ele tem esse perfil. O Elon Musk é um profissional, é um empreendedor totalmente envolvido no mercado de cripto, que é um mercado 100% desregulado. Ou seja, a SEC não toca, a CVM não toca nesse mercado. É tudo em blockchain, tudo... o princípio dela é a desregulamentação. E a cotação da Dogecoin agora subiu absurdamente por conta disso. Exatamente. Sim. O Elon Musk já fez alguns movimentos que eu até considero alternativos, de falar bem de criptomoeda e no mês seguinte começar a falar mal. Aí, até que ponto a gente não pode estar achando que ele está influenciando o mercado para poder se beneficiar disso? E... Ninguém dá ponto sem nó, né? Ninguém dá ponto sem nó. E a gente já teve isso aqui no Brasil. O Ike Batista foi um cara que... Cara, eram 10 anos atrás, a gente tá falando? Talvez até um pouco menos, né? Talvez até um pouco menos. Até um pouco menos, Tá aí um bom podcast pra falar sobre as X. As empresas... Sobre as empresas. Aliás, abrir empresa X dá dinheiro, né? SpaceX. Ou não, né? Ou não. Vamos ver. E era um no cara Brasil, acho que não. E era um cara que influenciava o mercado pra caramba no Brasil. E o Elon Musk é essa figura a nível mundial. Então eu acho que é interessante esse debate também. É claro que a gente tem que respeitar as liberdades de manifestação, etc, etc. Mas também a gente
tem que ter uma pulga atrás da orelha. Porque, como o Pedro falou, ninguém dá ponto sem nó. E muitas vezes esse nó aí tem alguma... Questão a ser desatada. Uma questão a ser desatada, resolvida, para tentar entender e, eventualmente, tá indo contra o mercado, né? A favor dele. Mas isso você falando, me lembro. Tem também um fun fact, assim, o Elon Musk, ele tá sendo ousado nos passos dele, mas nem tanto se você pensar na história de bilionários adquirindo meios de comunicação. O Rupert Murdoch, ele adquiriu o The Wall Street Journal. Uhum. O Jeff Bezos, o The Washington Post. Então, assim, porque você tá falando de mídias diferentes, mas o que o Elon Musk tá fazendo agora, obviamente que a gente entra... É o próprio... Exatamente. Obviamente que agora a gente entra num outro nível geracional de comunicação, de captação de dados. O Twitter, ele deixa de ser só um veículo de informação e de liberdade de expressão, e ele passa a ser pode se tornar uma mina de ouro, que hoje em dia é dado. É o homem mais rico do mundo hoje em dia, com um canhão na mão. Exatamente. Que ele pode fazer o que ele quiser. Exatamente. É simples assim, entendeu? Que é uma das discussões, né? O que ele vai fazer efetivamente se isso tudo for aprovado e o negócio se concretizar. Inclusive, ele já foi proibido de fazer declaração, né? Sobre a porque Tesla, porque poderia afetar o valor das ações. Sim. Então, quer dizer, ele tá comprando uma empresa pública para fechá-la, para fazer o que bem quiser, que essa empresa pública a ser fechada, que é o Twitter, pode manipular o mercado, cara. Não. É muito doido isso. E outra fun fact interessante, os valores, eles são tão astronômicos, se você para pra pensar, né, cara? No caso aqui, 44 bi, sei lá, 200 e poucos bilhões de reais. Isso compra quase todas as empresas listadas na B3, exceto Petrobras, Vale. Eu acho que Itaú, assim, tipo, ele compra quase todas, ele conseguiria comprar quase todas as empresas, assim. São números muito grandes, a gente tá falando de cifras muito grandes. Nenhum bilionário da tecnologia, ou seja, o cara tá pensando há 100 anos na nossa frente, e ele tá, né? Se ele não tivesse, a gente tava lá no lugar dele. Faz uma aquisição assim, uma aquisição hostil, uma aquisição marqueteira, midiática, cheia de pontos, cheia de exposição, à toa, né? O cara deve ter um plano bizarro. Gente, ele fumou maconha no Joe Rogan, não foi de bobeira também. Tu viu quanto caiu a ação da Tesla naquele dia? O que acha que ele fez? Entendeu? Não dá pra... Assim, eu acho que é muita inocência de acreditar que ele tá fazendo isso porque ele quer aumentar a liberdade de expressão no Twitter. Pode ser também que seja. Mas a gente tá falando de um bilionário, a gente tá falando de um tubarão do mercado. Talvez o maior deles hoje em dia, talvez um dos maiores da história. Voltando à nossa parte mais jurídica, assim, que eu acho que vale a gente explorar, eu vi um meme do Valuation Freestyle, que eu até compartilhei no meu Instagram. Eu vi. Que era, tipo, eu achei muito bom. Eu acho que aquilo era um comentário. Então, para assim, né, pra você ver. O comentário era algo do tipo, me ajuda aí, Rodrigo, algo do tipo, o Elon Musk vai comprar o Twitter, então ele vai depositar a conta no Twitter, depois ele vai ser dono do Twitter, então o dinheiro vai ser dele. Então, assim, fugindo da premissa básica que a gente tá falando, o Twitter é uma empresa de capital aberto, ele divide em ações, cada ação tem um dono, então uma empresa não tem um dono só. Assim como a maioria das empresas que a gente entende. Um dos problemas do Twitter, e que a gente pode citar exemplos interessantes aqui no Brasil, o Twitter não tinha uma grande diferenciação de classe de ações, que é o que pode te ajudar nesse momento. Aqui no Brasil teve uma época, quando a gente estava falando de privatização, que um instituto da Golden Share ficou famoso. Todo mundo ouvia falar da Golden Share. Eu acho que assim, a maioria das pessoas que estão me ouvindo vão lembrar disso. A Golden Share, mas o que é a Golden Share? Por que é Golden Share? O que é nada mais, nada menos do que o poder estatal. Você pega uma empresa como Vale, IRB, você privatiza ela, ou seja, você passa a comercializar, você, além de privatizar ela, ser uma empresa de capital fechada, ela depois é aberta, você privatiza todas essas ações que são partezinhas da empresa, só que o poder público tinha uma Golden Share. O que ele tinha? Ele tinha um coringa na mão. Então, em determinados assuntos, ele tinha o poder deliberativo. Isso é interessante, porque se algum instituto paralelo existisse dentro do Twitter,
o Elon Musk não conseguiria fazer isso que ele está fazendo agora. Essa aquisição hostil não dependeria de uma cláusula que, como bem Pedro falou, hoje em dia todas essas cláusulas em que você força algum tipo de saída ou compra e venda, na realidade elas só são cláusulas para todo mundo sentar na mesa e conversar com calma. São umas cláusulas que falam assim, cara, se a gente puxar esse gatilho, todo mundo vai perder, não vai ser bom para ninguém. Então ela tá aqui só pra gente, né, ficar na miúda, ficar legal, ficar tranquilo, conversar aqui leve, vamos ver o que dá pra fazer? A verdade é que um dos motivos que mais me interessa, que mais me faz me interessar pelo direito contratual é porque o direito contratual acaba sendo você monta um jogo de xadrez ali. Sim, você monta as suas estratégias adequadas para cada situação. E o mérito do advogado é justamente isso. Ele é treinado para pensar em todas as situações com reflexos jurídicos que a empresa e o negócio podem ter. Então, golden share, poison pill, qualquer outra cláusula defensiva, enfim, garantias, todos esses institutos que a gente estuda durante a vida inteira são fundamentais para a estruturação do negócio e para o próprio empreendedor, o empresário, o controlador ter uma tranquilidade para poder desenvolver, para o desenvolvimento do negócio. Para que, por exemplo, uma aquisição hostil, no caso de uma empresa aberta, claro, não surja do nada e ele tome desprevenido alguma ameaça, né? Entre aspas, nesse sentido. A gente já falou, mas é bom falar que se a gente trouxesse isso para o direito brasileiro, a 6404 não permite a utilização da poison pill da forma como ela é utilizada nos Estados Unidos. A gente não tem esse tipo de mecanismo. A gente tem outros mecanismos. Isso. Então é importante que a gente fale de poison pill e aí, eventualmente, tem um empresário, o cara olha e fala, nossa, mas eu conseguiria utilizar isso, né? Como é que é? Será que no board da minha empresa tem? Será que no meu acordo de acionistas tem? Não tem da forma como está nos Estados Unidos. E é interessante falar isso, porque fica uma coisa muito falada que a gente não sabe muito. Isso é normal para outros assuntos. Você escuta muito falar sobre um tema e às vezes a gente importa esse tema, mas a aplicação dele é outra. No caso da Poison Pill é exatamente esse caso. A gente está falando especificamente de uma empresa americana com aspectos jurídicos americanos sendo exercidos. Aqui no Brasil não acho rolaria. Que vale a pena até bater nessa tecla quantas vezes for necessário, até porque a gente não fala só para juristas aqui. Claro. Não é o nosso objetivo. É que os sistemas jurídicos dos países são diferentes. Então, nos Estados Unidos, a gente vai o direito é tratado de forma X, no Brasil é Y, na Inglaterra é J, na França é Z. Cada um tem especificidades e até podem ser totalmente diferentes, pode ser um common law, como um civil law, que são coisas totalmente diferentes. E, enfim, por isso que a Nath até bem lembrou que a Poison Pill, a aplicação dela, o exercício dela nos Estados Unidos é diferente do que seria no Brasil, no caso da 6404, que é a lei que trata de sociedade anônima. Anônima de capital aberto. Oi? Por ações. Anônima. Não, eu acho muito interessante também porque a gente ouviu muito nesses últimos anos aqui, principalmente no Brasil, muito sobre IPO. Então a gente teve IPO de vários players importantes, Nubank, enfim. E aí eu acho muito legal quando vê o movimento que é o oposto, né? É verdade. Que o IPO é quando você quer ir para a bolsa, ou seja, a sua empresa cresceu de um ponto que você quer ir para a bolsa, vender ação e começar a expandir. O movimento que ele fez é justamente o contrário. O OPA, que é a oferta pública de ação, é o contrário. É você comprar as ações que já estão na bolsa para você fechar. E eu achei legal traçar esse paralelo, porque a gente vê muito IPO, caramba, legal, IPO. Esse foi um OPA legal, que é o movimento a XP também oposto, fez, né? Mas nos anos que foi muito legal. Nos anos 2000 do Brasil, quando a gente estava com um evento de liquidez, né? Era o anos 2000, gente. É bem diferente do que a gente está vendo agora. A gente teve muita oferta pública de aquisição, assim. Sim. Gente fazendo esse movimento contrário. É muito mercado. Né? A variação do mercado, a variação da economia, né? A gente tá... Exatamente. Em outro momento da economia. Mas agora, entrando justamente nessa questão dele querer fechar a empresa, para mim, eu acho que é um debate, talvez até fugindo um pouco do juridiquês mais
denso, que acho que a gente foi, talvez tenha sido um dos episódios que a gente mais foi, nós mais fomos densos aqui no Juridiquês, né? E dava pra ser mais. Dava pra ser muito mais. A gente foi bem tranquilo, eu acho até. Então deixa eu fazer um parênteses aqui antes de você desjuridicar. Ele vai mergulhar mais um pouco no Antes de você Juridiquês. desjuridicar. Pra quem é advogado e tem interesse, o artigo 4º, parágrafo 4º da LSA, da 6404, ele vê lá a forma como você pode fazer essa oferta pública e fazer a venda das ações. Como você vai fazer essa valoração? Quais são os 3... Você precisa pelo menos de 3 tipos para você fazer, 3 requisitos para você poder fazer essa valoração de quanto vai ser a ação. Então, quem tiver curiosidade para saber, abre lá no artigo 4º, parágrafo 4º, você vai estar lá explicado certinho como é que faz. Mas a Juridiquês aqui... Juridica agora. A Juridiquês aqui no levantamento, sim, tem valor jurídico. Quanto à questão da regulação e moderação do conteúdo, do que vai... Desse novo Twitter que a gente está para conhecer aí nas mãos do Elon Musk, né? O Elon Musk disse aqui, eu até copiei a aspa aqui, que a liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento e o Twitter é a praça da cidade digital onde vários assuntos vitais para o futuro da humanidade são debatidos. Faz sentido o que ele diz, mas em contrapartida também ele tem caminhado num movimento de não regulação total, enfim, um ambiente de fake news, de desinformação também vai existir. Eu sou um cara que defende, eu sou pró-liberdade sempre. Em contrapartida também eu gosto de uma certa regulação, porque eu acho que a gente tem que manter uma... Porque você é advogado, né? Sou advogado. Mas eu tenho um pouco de receio disso aí, do que vai acontecer, até porque a gente está tratando de um cenário que a gente vê hoje em dia, que eleições são resolvidas em redes sociais. Eu acho que é mais complicado quando se trata de crime. Porque, por exemplo, a gente tratou aqui da casa do Monark alguns episódios atrás. E aí, se você também abre muito, você pode começar a ter esses grupos que se sentem à vontade de falar o que querem. Então, nesse sentido, eu ouvi um comentário de um comentarista, com perdão da redundância, que hoje tá bravo pra mim, mas norte-americano, que ele era da comunidade judaica, e aí perguntaram pra ele o que ele achava sobre essa questão da liberdade de expressão que o Elon Musk batia tanto aí como uma bandeira dele nessa compra, nessa aquisição. E aí ele falou que, como representante da comunidade judaica, ele ficava muito com medo, com receio de que os nazistazinhos ali, grupinho nazista, começassem a usar isso como uma forma de se comunicar e de repente até se expandir. Então ele via com muita preocupação, obviamente, sobre um lado que atinge ele diretamente, mas a preocupação dele era basicamente como você, Elon Musk, que está querendo abrir a liberdade de expressão, vai regular se o cara, ao invés de ter a liberdade na fala, na escrita, começar a cruzar essa linha e cometer um crime. Como que você vai lidar com isso? Uma das opções que ele já ventilou, que eu achei interessante, é que todos os perfis de pessoa física, por exemplo, eu tenho a minha rede social lá e confirmo que eu sou o detentor daquela conta. Os perfis serão todos verificados, não vão ser mais influenciadores, pessoas com muita relevância, seja lá qual for o motivo. Então todo mundo vai ter esse checkzinho como se fosse uma validação do que as coisas que eu falo são ditas por mim mesmo, enfim. E dá certa segurança também, né? Mas aí você fala... Aí não vai criar páginas fake, vamos supor, com teor neonazista, entendeu? Mas aí também tem muito aquela questão, como que ele vai fazer isso? Porque, por exemplo, cara, não sei. São ideias, a gente tem muito aquilo, né? Se ficar puto é pior, por exemplo, um Instagram que eu tava lendo por pouco tempo, tudo bem, você não tem humor, a cara, né, do cara, é humor diferente. Mas assim, como que você vai fazer a validação efetiva pra saber se você é o Rodrigo ou se o cara criou um perfil fake chamado Rodrigo com essa foto? Vai ter um perfil por CPF. Mas não tem, CPF não é uma coisa universal. Não, sim, por pessoa, né? Eu falo CPF para ficar mais... Ele só ventilou a ideia, né? Enfim, a gente não consegue entender ainda como é que isso vai se efetivar. Mas eu tenho um posicionamento, acho que mais pró-humanidade nesse sentido, que Cara do Rodrigo cético, que é? Porque a gente não tava... Não, eu tô achando que ela fala... Eu acho que eu já tenho a minha opinião, ela nem falou, mas diga. Não, o que eu acho é que... Talvez... Eu sou muito otimista. Todo o meu olhar da vida é otimista. Eu acho que a própria humanidade se regula. Eu acho que... Eu acho que a liberdade
a liberdade de expressão e a sua liberdade em grau máximo, ela, claro, ela pode culminar em eventos muito ruins, em eventos trágicos. A gente falou aqui, o ser humano criou, disseminou, abraçou ideias como o nazismo. Mas eu também acho que a própria sociedade se fagocita, que a própria sociedade consegue entender a partir de determinado momento que aquilo não é bom. Por isso que eu acho que a gente vem em correntes de evolução. Então por que ainda tem nazista no mundo? Porque a gente ainda é em correntes de evolução. Eu acho que a gente ainda não concluiu, mas eu acho que se o cara fizer uma ágora digital, uma praça pública digital, ele, sem nenhum tipo de regulação, eu acho que em algum momento sim vai virar o caos, mas eu acho que se virar o caos, naturalmente aquilo vai ser esvaziado. Eu entendo. Essa é a minha percepção. Eu posso estar erradíssimo, só que vai estar gravado. Daqui a anos a gente volta aqui pra ver. Mas eu acho que aquilo próprio vai ser esvaziado. Eu acho que a humanidade, ela corrobora entre si para uma tendência de evolução. Eu não acho que a gente evolua, não acho. Eu acho que isso não, eu acho que digitalmente seria o mesmo caminho. Eu acho que tem mais é um ponto de vista que eu sou mais descrente da humanidade que você, eu então. acho que tá sendo um pouco inocente. Porque inocente, acho que inocente é boa, tá sendo boa demais com a humanidade, eu acho. Porque eu acho que talvez crie uma tendência de segregar grupos. Talvez ele volte lá, sei lá, com aquele conceito do Orkut que você tinha lá as comunidades e você não tinha um negócio muito... Por exemplo, o Twitter, o Instagram, se você obviamente deixa seu perfil aberto, comenta quem quiser. Sim. Publicou, se você chegou lá, comenta e vai embora, né? É só ver os hates que os celebridades vivem tomando de pessoas que tem uma foto do Naruto. Exatamente. Então, assim, aí não dá pra... Aí é muito fácil você criticar uma pessoa, chamar ela... das coisas mais inimagináveis possíveis, sendo que você não põe tua cara no jogo. Que no Orkut isso ficava mais velado, porque você tinha as comunidades. Então, cara, eu me interesso pela comunidade do podcast. Eu entro lá no coisa, participo da comunidade, aquele assunto que me interessa, eu vou estar ali debatendo, comentando e tal. Se tiver uma comunidade do nazista, eu não vou me interessar, então eu não vou adicionar, seguir, não me lembro como é que era no Orkut, mas eu não vou lá entrar na comunidade dos nazistas, dos malucos, entendeu? E aí, fica lá entre eles. Eu acho que o Twitter, talvez, se ele for abrir uma praça pública, como ele diz, a praça pública vai cada um sentar no seu banquinho e conversar sobre o assunto que te interessa, ou a praça pública vai ser aberta? Porque se for aberta, ele vai ter que regular. Aí não vai ter como ele ser praça pública desse jeito, porque senão, o que vai acontecer? Vai ter alguém que vai infringir essa linha, vai cruzar essa linha e vai cometer um crime, e aí você vai ter o judiciário daquele país que vai ter que regular. Vai ter que mandar cortar, vai ter que censurar, vai fazer algum tipo de... Vai investigação de polícias. A investigação vai ter algum mecanismo de regulação pelo poder estatal daquele país que ele tiver inserido. Então, na minha... Assim, quem sou eu pra dar um conselho pro Elon Musk, né? Mas assim, eu acho que se ele não criar as comunidades... Se ele quer abrir geral, ele vai ter que criar algum tipo de comunidades... Sei lá, como o Orkut que eu tava dando, por exemplo, mas obviamente pode ser de outra forma. Mas assim, algum tipo que você... Se te interessar, você vai lá, se insere. Se não te interessar, você não participa. Ou então ele vai ter que regular. Não vai ter como ele não regular. Porque é o que o Rodrigo tava falando. É muito fácil você criticar alguém, ou você falar mal de alguém, esbravejar na internet. Cara, você não sabe nem que a pessoa, às vezes é o perfil falso, como você tava me falando. Gente, mas eu tenho certeza que a ideia dele, você vê, o cara é um visionário investidor de criptomoeda, que é o quê? Uma ordem monetária supranacional. Você está falando algo que está acima de qualquer lógica de nação ou regulação. Eu acho que ele quer trazer isso para o ambiente da liberdade de expressão. Órgãos regulatórios de países que são fronteiras geográficas, eu acho que ele está querendo dar um passo à frente desse tipo de... Romper mesmo. De momento, eu acho que ele quer romper. E eu acho que ele quer romper, acho que ele vai. E aí, na minha ideia pró-humanista, minha ideia humanitária eu acho que se a coisa ficar muito Idade Média, brabeira, pura, loucura, escuridão, darkness, eu acho que aquilo vai ser esvaziado. De alguma forma vai ser esvaziado. Mas agora, eu não acho que de alguma forma ele vai regular, e digo mais, eu não acho que ele vá deixar o judiciário de algum país, como por exemplo os Estados Unidos, que é um país que naturalmente defende a liberdade de expressão, isso é uma característica do americano.
Acho que ele não vai. Que ele não vai fazer isso, que não vai seguir pelo seu caminho. Essa Não, é a mas minha eu não tô aposta. achando que é o seu meu caminho. Eu concordo com você que ele não vai querer abrir a fronteira geográfica. Isso eu não tenho dúvida que ele tá. Eu tô pensando qual formato, eu tô aqui vislumbrando qual formato Que vai que ele funcionar. vai funcionar. Porque é o que eu tô falando. Se ele cruzar a linha do crime, fake news, como você tava falando, nazismo, como a gente citou aqui, é normal que alguém que se sinta ofendido, vai acionar o judiciário. E aí não adianta ele vir com a utopia de que, não, porque a gente é supranacional, porque a gente não tem fronteira geográfica. Se ele estiver aqui no Brasil funcionando aqui, o judiciário é aqui que vai regular. Entendeu? Censurar, fazer uma medida, entrar com um comunicado, citar. Alguma coisa vai ser feita. Senão você vai... É o que teve, mal comparando, no Telegram. Isso. Quando o cara não se sim. manifestou, não deu as caras, foi lá e o ministro, o Alexandre de Moraes, foi lá e bloqueou. Então, assim, eu não tenho dúvida que se tiver um interesse de alguém forte, naturalmente, seja um partido político, seja alguém importante, seja algum ataque ao ministro do Supremo, por exemplo, que não vai ter alguma regulação, é impossível não ter. Vai ser proibido, eventualmente, inclusive. Então, assim, eu acho que o grande desafio dele vai ser a fronteira geográfica. Eu super concordo que esse é o objetivo dele, essa praça Sim. pública que ele fala. Mas tudo que eu vi nas reportagens era isso. Era a citação da fala dele, mas ninguém debate de qual é a Que forma, né? Qual a forma? Até porque ninguém sabe, a verdade é essa, ninguém sabe. Ninguém sabe o que tá Mas na assim, cabeça dele, eu acho curioso que ninguém debatia. Parecia que as reportagens, quando eu lia, era muito Ctrl-C, Ctrl-V. Comprou por quantos bilhões, Sim, ele vai sim. tanto. E aí eu achei que um ponto que saiu meio fora desse lugar comum das reportagens foi a Forbes. A Forbes que encabeçou o questionamento de como ele vai pagar esse dinheiro. Sim, Porque sim, o sim. patrimônio mesmo do Elon Musk, ele tá em ações. Então, pra ele pegar os 50 bilhões Tem que de ação, liquidar. Ele não ele tem vai ter que liquidez. liquidar. E Ele aí, se não você tem liquida liquidez. a sua própria empresa, você enfraquece a sua empresa, que é o que te sustenta. Então, é um E movimento outra, muito Ainda comum. mais no caso dele, que ele é o rosto da empresa. Que ele é o Não. rosto, e CEO, ele é tudo, ele é a empresa. Você pensa em cara, você pensa em Elon Musk. Pra um bilionário liquidar sua posição, Exatamente. o cara tem que querer muito aquilo, gente. O cara tem outras milhões de E formas ele de não vai captar dinheiro sem fazer, ter que ele não vai trocar a sem ter Tesla que pelo Twitter. queimar seu próprio E dinheiro. outra, aí voltando à questão da Forbes, a Forbes fez um levantamento que o que ela entende ali que o Elon Musk tem como pessoa física é 2 bilhões. É. Então você tem um gap de 39 ali, porque ele ofereceu 41. Não, 44 44. 44. Então, você tem um gap de 42 milhões. bilhões. Bilhões. Então, assim, entendeu? Da onde você vai tirar esse dinheiro? Aí você tem equity partnership que você pode ressuscitar. Agora vai ser isso. Ele pode que fazer um agora vai IPO ser da isso. SpaceX, que é uma empresa que fechada, agora por vai ser exemplo. isso. Verdade. Aí ninguém falou isso, eu não vi ninguém falar. Eu tava pensando, cara, a empresa é fechada, É. se ele quiser, ele pode fazer um IPO da SpaceX, por Mas exemplo. eu acho que ela não tem. Mas eu acho que não vai. acho que ela tá... Não sei. Eu acho que tá mais pra um equity partnership, que Com ele vai certeza, juntar com ali grupo. certeza, Equity com partnership, certeza. só pra Com a quem influência de sabe, mercado dele é super possível. juntar ali um grupo de pessoas que têm mesma expertise, conhecimento, que acham que Não, com se certeza. se unirem, conseguem gerir melhor aquela E tem outra questão. questão também que eu acho que... Gente, se o Elon Musk te apresenta uma ideia, É, você não eu- vai o comprar. que é? Você não vai comprar? O Elon Musk falou, cara, eu Vambora. tive uma ideia. Eu falo, tá bom, amor, vambora, que é isso. E tem uma questão que eu acho que, voltando à parte dessa questão, até finalizando o nosso podcast, que eu acho que ninguém tem essa resposta. Ninguém. Ainda Não, e essa aqui menos ainda. Que é o flerte que ele tem em publicar o algoritmo da rede social. Eu acho que ele quer liberdade em grau máximo. Até a Liberdade divulgação da informação em grau da máximo. própria rede social. E eu fico me perguntando a influência que isso vai ter no mercado de redes sociais. A gente tá falando do Mark Zuckerberg com Facebook, Instagram, WhatsApp. Tem o próprio YouTube, que tem um algoritmo específico que Sim. ninguém sabe como funciona. A Rebeca aqui fica surtando para entender o algoritmo e as mudanças do algoritmo. E diz- O que é o Reels, o que é o IGTV. E o Elon Musk publicar isso vai colocar uma faca no peito de todos os detentores, de todos os proprietários, CEOs das redes sociais, que são concorrentes da dele. E dizem que no Brasil, especial YouTube, tem várias restrições que você não entende muito bem como é que funciona. Exatamente. E eu acho que aí, vindo no seu ponto, que ele vai deixar... Eu acho que Deixa a galera se resolver, Eu acho. cada um por si e Deus por todos. Eu queria muito que isso acontecesse antes da eleição, porque aí vai ser um pânico, né? Não vai. Imagina o Twitter bombando Não de vai, mensagem, não vai. fake news e tudo rolando. Vai virar uma MMA isso aqui, influenciando. né? Imagina.
E, cara, o que a gente tentou fazer aqui foi apresentar os fatos, né? E as implicações jurídicas, os efeitos jurídicos das coisas. Mas também botar aquela pulga atrás na orelha, porque se tem uma coisa que todo mundo tá aqui nessa mesa, é curioso. O que vai acontecer. Não, e muita água vai rolar. Muita Vamos água. aguardar que muita água vai rolar. De repente pode até ter um episódio 2.0 disso aqui, Com porque certeza. tem muita coisa pra acontecer ainda. Eu tô louco pra ver como é que isso vai ser. Como é que isso vai funcionar na prática. O que ele vai fazer. Então eu quero saber isso. qual é o próximo passo dele. Então, na dúvida. Manda pro jurídico. Elon Musk, manda pro jurídico que a gente resolve. Paga os honorários, Musk, por favor.